Bom, João, o apóstolo João era o mais jovem, né? Ele era irmão de Tiago, João, filhos de Zebedeu, né? E o que acontece? Ele foi o mais próximo de Jesus. Ele foi o discípulo... Jesus tinha 12, dos 12 ele tinha 3 que eram mais chegados, né? Que eram? Pedro, Tiago e João. E dos 3, o mais chegado era o João. João, ele começa a seguir Jesus como... João, ele era... Pedro, Tiago e João, eles eram parceiros de pesca. Eles tinham uma empresa de pesca, tinham barcos no Mar da Galileia. E o primeiro a trazer, né, foi André, que era irmão de Pedro, veio falando: olha, achei o Messias e tal. E depois os discípulos foram sendo agregados, porque o próprio Jesus chamava. E como ele soube de Jesus? Ele viu uma pregação? O João? O irmão. Porque, na verdade, João Batista, eles eram todos João Batista estava de João Batista. Antes de nascer. Jesus foi batizado por... E só para entender o contexto, existia um cara que ficava falando que o Messias estava para vir. Quem era ele? João Batista. João Batista, era primo de Jesus. E ele era muito conhecido, a galera... Não, João Batista era o homem mais popular da época. Ah, é? Arrastava multidões. E ele pregava, as pessoas ouviam... contra o pecado, pregava arrependimento e que o reino de Deus estava próximo. Só que um dia ele estava batizando e Jesus chega. Detalhe, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Maria, quando estava grávida, recém-grávida, ela vai visitar Isabel, né? Na casa dela, Isabel já estava barriguda. E quando Maria chega, no ventre de Isabel, João Batista exultou. Sente a presença de pela presença do Espírito Santo em Jesus. Mas aí eles separam? Foram criados separadamente. E aí tem toda a parte de Jesus que não é contada, né? Até os 13 anos, a gente tem um relato dele, na verdade, com 12 anos, quando ele vai para Jerusalém fazer o bar mitzvah. Todo judeu tinha que ir 3 vezes por ano para Jerusalém. Todo judeu. Por quê? Porque eram as festas de peregrinação. Então era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Na Páscoa, Jesus vai fazer o seu bar mitzvah. É aquela história em que ele está lá conversando com os sábios. Os caras estão embasbacados, né? Porque ele estava dando um show neles, né? Aí depois os pais vão embora e deixam Jesus para trás. Por que isso aconteceu? Porque até o bar mitzvah, até o menino se tornar maduro, não é maduro, mas pelo menos ser inserido na sociedade né? dos homens que são responsáveis, ele anda com a mãe. A partir de então ele passa a andar com o pai. Só que eles foram em caravana, as mulheres iam de um lado, os homens do outro, tudo junto, mas sabe, os homens andando na frente, as mulheres um pouco atrás. Numa certa parada em que todo mundo vai talvez tomar um lanche, José chegou para Maria e falou: Jesus está com você? Não. Devia estar com você. Devia estar com você agora. Ele já fez o bagulho. Não, mas eu não vi. Aí eles tiveram que voltar 3 dias de viagem. Nossa. E encontraram Jesus no templo. E aí eles só chamaram a atenção de Jesus. Jesus, você não se importa que a gente está aqui desesperado? E aí ele diz: eu estava aqui, né, falando das coisas do meu pai, na casa do meu pai. Quer dizer, ele já tinha noção de quem ele era, né? Pois é. Agora, então a gente deu esse contexto entre de João 13 Batista, anos e até o batismo, que são os 30 anos, a Bíblia não fala mais de Jesus. E aí vem aquelas teorias da conspiração. Que ele foi para a Índia. Que ele foi para a Índia, que ele foi para o Oriente, para desenvolver em artes mágicas. Nada disso. Por que a Bíblia falou só dessas datas? Por quê? Porque a cultura hebraica é uma cultura que valoriza os ciclos. De 13 a 30 anos, o menino já participa da sinagoga, estuda a Torá, mas com 30 anos ele se torna plenamente maduro, podendo inclusive assinar e representar o seu pai. Então Jesus começa o ministério com 30 anos, porque a partir de então, tudo que ele ia ensinar, ele falava em nome do pai. Olha que interessante. Por isso que a Bíblia vai colocar como
como ponto, turning point, né? O ponto de guinada, os 30 anos, quando ele vem e se batiza por João. Quando ele chega no Jordão, João olha para ele, o Espírito revela que ele é o Messias. O que queria dizer que eles não tinham mais contato, né? Não tinha. A gente não pode afirmar categoricamente que eles não se viam, porque todo mundo ia para Jerusalém nas festas de peregrinação. Então eles podem ter se visto. Mas ali fica evidente que já fazia algum tempo que eles não se viam. E aí João chega e fala: olha, eu não vou te batizar, eu tenho que ser batizado por você. E Jesus fala: não, é necessário que tudo se cumpra. Jesus, embora nunca tenha pecado, ele se identificou com os pecadores. E o batismo de João era o batismo de arrependimento. E a mensagem que Jesus iria depois a pregar também era a mensagem do reino que viria, como também de arrependimento, que significa metanoia, né? Mudança de mentalidade. Mas qual que era a mensagem que Jesus queria passar se batizando? Porque na teoria ele não precisaria, né? Não, ele não precisaria. Então. E ele deixa claro isso. O batismo, ele representa, na cultura hebraica, ele representa purificação. Tá? Aliás, eles não tinham um batismo só, eles tinham várias. No próprio templo, antes de você entrar pelo templo, você tinha as mikvaot, né? Que eram as piscinas de purificação. O camarada, antes de entrar no templo, ele tomava um banho. Então, o batismo de João Batista era um batismo de purificação. Agora, o batismo que Cristo instituiu é o batismo tanto do fogo, que é o batismo do Espírito Santo, que é ele que envia o Espírito Santo, como também o batismo que se identifica com a morte dele. Tá. Que é um renascimento. Quando você desce, você está morrendo para o velho homem, e quando você sobe das águas, você está nascendo de novo. Entendi. Então, o batismo cristão hoje, o batismo instituído por Cristo, fala de morrer para o velho homem e de renascer na nova criatura, depois de você ter entendido quem é Jesus, né? O Salvador da tua vida. Agora, quando Jesus começa a chamar os apóstolos, é porque ele sabe que o tempo que ele teria ali no seu ministério era de 3 anos. E eles tinham que estar preparados para que, quando ele fosse embora, eles dessem continuidade à sua mensagem de salvação. E, de fato, os apóstolos impactaram o mundo, e o mundo foi transformado pela mensagem deles, ungidos, né, empoderados pelo Espírito Santo. Mas de todos os 12, 3 eram os mais próximos. Aí você pergunta por quê? Isso não existe na Bíblia nada que diga a razão disso, mas fica evidente. Só supor, né? Por exemplo, tem alguns lugares que Jesus só levou os 3. Na Transfiguração, por exemplo, estava todo mundo lá no Monte Hermon, né? Eu acredito que tenha sido lá, outros acreditam que foi no Monte Tabor, mas estava todo mundo lá. Mas quando teve que ir para o lugar mais alto, ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. E dos 3, João era o mais chegado. Tanto é que na ceia, na última ceia, quando Jesus falou: alguém vai me trair, ali o Espírito Santo descendo sobre ele, né? Quando Jesus falou: alguém vai me trair, todo mundo: quem é? Quem é? Pedro olhou para João e falou assim: pergunta para ele. Você que é chegado, né? E João, quando ele fala de si mesmo, ele fala: o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala isso várias vezes. Quer dizer, ele se achava, né? Mas ele era também muito próximo de Jesus, né? E ele teve um benefício de ser o único que não fugiu na cruz, pelo fato de que foi o único que morreu de velhice. Todos os outros morreram de martírio mesmo, né?